Então, bom dia. Agora sim, bom dia. São 6h19 em Cabo Verde, 8h19 em Lisboa. Antes de mais, quero começar por pedir desculpa porque a cor do dinheiro se atrasou 19 minutos. Como sabe, não é normal. Só em casos excepcionais é que nós costumamos registrar atrasos na realização dos programas. E há vários alertas que quero começar por fazer para o resto desta semana e também uma parte da próxima. Eu não estou em Portugal, estou em Cabo Verde, vim aqui trabalhar, portanto, são 6h19 da manhã, daqui a uma hora, depois de tomar um pequeno almoço, vou estar a trabalhar já e vou estar aqui praticamente o resto da semana. Ora bem, o que é que queria pedir? Compreensão por parte desse lado, porque nós aqui não temos as mesmas condições do ponto de vista de telecomunicações que existem em Portugal. Aliás, aproveito para dizer a muita gente que passa a vida a reclamar das operadoras que nós somos uns privilegiados, percebe? A expressão em Portugal é privilegiados. E eu, no meu caso concreto, que trabalho com a Altice, só posso agradecer o fantástico trabalho e a fantástica qualidade das telecomunicações em Portugal, que me permite muitas vezes fazer diretos em qualquer lado, nas condições mais difíceis, e poder alimentar este canal. Bom, feito este alerta, gostava também de dizer, gostava de agradecer aqui ao pessoal do hotel, o Salinas, sim, aqui na Ilha do Sal, que me tem dado todas, desde ontem à noite, tardíssima a hora que cheguei, que tem tentado criar as melhores condições para que eu possa fazer este trabalho diariamente, possa fazer o resto do trabalho que vim fazer aqui e ao mesmo tempo poder fazer o meu trabalho que faço diariamente. Portanto, fica o meu agradecimento ao hotel e particularmente ao diretor, o Filipe. Ora bem, vamos então ao programa de hoje. Não sem antes lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, tem lá, é só ir lá colocar o nome Camilo no cupom promocional e você fica automaticamente habilitado a um desconto de 10%. Aliás, fora aquilo que são as promoções que nós divulgamos aqui semanalmente e eu daqui a pouco já vou colocar a desta semana. Bem, então vamos lá ao período de ordem do dia para começar o programa e para fazer eco de uma manchete que eu vi aqui dos nossos amigos do Jornal Notícias. Aliás, uma manchete muito oportuna e eu aproveito para deixar ficar aqui os meus parabéns ao Jornal Notícias por trazer esta matéria. Parece que ninguém está preocupado com isto. Eu sei que está ao contrário, mas já lhe vou explicar porque é que eu escolhi particularmente esta manchete. Que diz assim: agendar o cartão de cidadão ainda demora 3 meses. A maioria dos concelhos da área metropolitana de Lisboa, sem datas disponíveis para marcações, e os sindicatos apontam a perda de funcionários e relatam conflitos e agressões por parte de utentes. Bem, como você sabe, durante a maior parte do tempo da pandemia, os funcionários públicos estiveram em layoff. Não lhes foi mexido no seu ordenado, ao contrário do que aconteceu com muitos portugueses, mas isso agora não interessa pouco. O que interessa é que os funcionários estiveram em layoff. E quando a economia abriu, ao contrário do que sucedeu noutros setores, particularmente das empresas que puderam ficar em teletrabalho e outras a gerir em turnos, nos serviços do Estado de atendimento ao público ou estiveram fechados ou então foi a regra de 1/3 do pessoal. Ora, o que é que aconteceu? Durante aquele período, como não era preciso milagres, não é? Naquilo que era o atendimento, o que sucedeu foi que os serviços foram andando. Bom, mas parece que alguém se esqueceu que aos poucos a economia retomou o seu curso normal. E o que é que sucedeu? Não se mexeu no número de funcionários presentes nestes serviços e, portanto, como a procura aumentou e ainda vai aumentar mais nos próximos tempos, sucedeu o quê? Um gargalo, um bottleneck. Ora bem, chama-se isto incapacidade de previsão e de planeamento. O que sucedeu é o que você vê neste momento. Filas enormes às portas dos serviços públicos, nomeadamente as lojas cidadão e não só. Olha, o Campos de Justiça, por exemplo, a Conservatório da Fontes Pereira de Mel. E eu já lhe vou explicar porque é que estou a dizer isto. E você tem filas enormes de pessoas que muitas vezes, algumas delas até vieram a Portugal e têm muito poucos dias para estar cá e andam ali à porta dos serviços públicos. O que é que aconteceu? Como sabe, já aconteceram agressões. Neste aspecto, os funcionários têm razão. Bom, eu passei por isto na semana passada, porque tinha o meu cartão de cidadão por renovar há um ano, tinha feito aquele pedido eletronicamente, através da SMS, e nunca aparecia nada. O
que é que sucedeu? Eu próprio fui a um destes serviços, nomeadamente à Fontes Pereira do Mel. Tenho que dizer que as pessoas que me atenderam foram de uma humanidade e e tão prestáveis que só lhes posso prestar homenagem. Quem lá estava? Mas estavam duas senhoras na zona onde eu estava e estavam duas numa outra zona. Ora, isto não chega, como deve calcular, está a provocar isto. Bem, os sindicatos estão a aproveitar toda esta brincadeira para começar a dizer assim: e tal é de desaparecer, ou melhor, reduziu-se o número de pessoal, pessoas que saíram, outras pessoas que se reformaram e por isso é que não se consegue trabalhar. Não é verdade. O problema não é esse. O problema é que não há número de funcionários suficientes porque não regressaram ainda ao trabalho e outro problema mais grave é a falta de planeamento. Portanto, isto mostra a forma como o Estado funciona. E já agora, para as pessoas que estão com este problema, eu felizmente consegui resolver o meu problema do cartão de cidadão, mas tenho que lhe dizer que, se alguma coisa lhe posso dizer sobre isto, é que se vai piorar nos próximos tempos. Bom, é o Estado que a gente tem. A malta não gosta que se critique, mas de facto isto é um problema grave. Bem, segundo ponto, as tontices do Brasil. Como sabe, parece que houve uns tanques que começaram a rolar no Brasil e coincide com um momento difícil para o Presidente Bolsonaro. Eu acho isto inacreditável. Passados praticamente 30 anos, ou pouco mais de 30 anos, sobre o regresso do Brasil à democracia. Isto toda a gente sabe, é um show-off e tal, mas não se fazem show-offs com estas coisas. O Brasil, a coisa que mais me dói, como português, é ver que aquilo foi uma colónia nossa e nós não conseguimos fazer melhor do que deixar aquilo chegar a uma situação em que a grande disputa que há, neste momento, é um suspeito de corrupção e outro que é maluco. Bom, isto é, além de preocupante, é deplorável, porque mostra que a democracia, no maior Estado da América Latina, com funções de funcionar como farol, mas também como a maior economia da América Latina, está entregue a estes malucos. Só para registar. Terceiro ponto. Bastou um cheirinho a inflação, não sei se reparou, e os juros portugueses, naquilo que é o prazo, que é uma espécie de padrão, que é o prazo de 10 anos, voltaram ao terreno positivo. Eu não sei, eu agora gostava de ouvir aqueles que andavam para aqui aos insultos, quando a gente falava de política monetária, e diziam, e tal, vocês que andaram a criticar, os juros já estão negativos e tal. Bom, o que é que se passa aqui? Os riscos de inflação existem. Os riscos de inflação estão a subir, ao contrário do que dizem alguns responsáveis de bancos centrais, inclusive a Barbie, que está em Frankfurt, não é? A senhora Christine Lagarde. Os riscos de inflação existem. Ora, com os riscos de inflação a subir, aquilo que os investidores começam a pedir e a cobrar pelos juros, naturalmente sobe. E, portanto, aqueles que esperam milagres, desiludam-se. E, sobretudo, uma coisa, aquilo que lhe referi aqui ontem. Se a política monetária mudar, e ela vai mudar mais tarde ou mais cedo, pode não mudar de forma brusca, nós vamos ter um problema. E pior do que isso, não estamos a cautelar o futuro com a reforma das finanças públicas. A coisa que você sabe que este governo não faz é reformar seja o que for. Bom, o governo, depois de, já não sei quem é que foi, disseram-me esta semana que tinha havido críticas à questão de ainda não apareceu qualquer previsão sobre como é que se vai gastar o dinheiro do quadro financeiro plurianual, que antigamente conhecido por quadro comunitário de apoio, e ontem o governo veio logo dizer que não, está tudo bem, está a tratar do assunto, e mais, até vai haver mais apoios para as empresas. 6 mil milhões de euros. 6 mil milhões de euros para as empresas só? Bem, pior a emenda que o soneto. Ponto seguinte. A ameaça dos preços de energia. Não sei se você tem acompanhado, mas nos últimos tempos, no MIBEL, que é o mercado ibérico de energia, os preços têm andado numa fona, aos zigue-zagues, e com tendência para subir. Pergunta. A coisa vai ficar por aqui? Segunda pergunta. Isto vai ter impacto nos preços da energia? É óbvio que vai. A menos que a gente se lembre de fazer mais umas gingas-jogas com aquilo que se chama déficit tarifário. O que é o déficit tarifário? Você está a ver energia a preço de mercado e depois está a ver energia em Portugal e não só. E normalmente os interesses políticos começam-se aqui pelo meio. O que é que você vai ver brevemente? É o reforço destes interesses políticos. E uma coisa é certa, as operadoras vão ter que pensar seriamente em mexer nos preços. É tudo uma questão de tempo. Mas como nós aqui na Cor do Dinheiro servimos para alertar, fica este aviso
E fica este alerta, porque brevemente você vai começar a ouvir falar do assunto. Bem, então vamos lá à matéria principal de hoje, já com 10 minutos de programa. A rede ainda não caiu, o que me deixa particularmente satisfeito. Já agora, deixa-me só acertar aqui a câmera, que eu estou absolutamente sozinho a fazer este trabalho. Então é assim, o grande assunto de ontem, a Direção-Geral de Saúde resolveu revisitar o tema de vacinação das crianças dos 12 aos 15 anos. Primeira pergunta, isto é novidade? Não é. Não é para aqueles que ouvem o comentariado nacional, mas também para aqueles que acompanham o Cor do Dinheiro. Se você se recorda, nos últimos 2 dias eu tive ocasião de falar do assunto. E o que é que eu lhe disse? Que isto ia mudar. Que a Direção-Geral de Saúde ia ser obrigada a rever os critérios de, então os miúdos dos 12 aos 15 anos vão ou não ser vacinados. Bem, e a Direção-Geral de Saúde revisitou. Ontem, de surpresa, comunicou que ia fazer uma comunicação ao país, passa a redundância, e a conclusão que saiu de lá foi uma recomendação para se vacinar os miúdos dos 12 aos 15 anos. Bom, o que é que se deve dizer sobre tudo isto? Várias coisas. A primeira é que em que é que esta decisão de ontem difere da decisão de há semana e meia? Tudo. Eu sei que a tendência vai ser para a desvalorização. E dizer, não é bem assim, eles já tinham dado a entender. Não, desculpa. O que se disse ontem é radicalmente diferente do que se disse há semana e meia. Há semana e meia disse que estava-se a analisar o assunto, não é? Bom, primeira pergunta. O que é que muda, do ponto de vista científico, de há uma semana e meia para ontem? Zero. Ok? A decisão da semana e meia só teve uma vantagem, que foi, forçou o debate sobre o assunto em Portugal. E o debate científico, nomeadamente entre médicos. O que é que nós vimos entre os médicos? Por exemplo, dentro da própria Ordem dos Médicos havia divergências, havia e há divergências sobre este assunto. O que é natural, é compreensível, é bom que isso aconteça, mas é sobretudo bom que se debata e depois chegue a uma conclusão com o mínimo de base científica, que é para não se ficar a pensar aqui que existe apenas critérios políticos nisto. Bem, e o que é que aconteceu para além disto, durante esta semana e meia? Nós tivemos protagonistas políticos, entre os quais o Sr. Primeiro Presidente da República, que botou faladura 2 vezes sobre esta matéria para dizer eu acho que os jovens entre os 12 e os 15 anos devem ser vacinados. Bom, moral da história. A pressão política aumentou e o que nós vimos foi esta decisão da Direção-Geral de Saúde. Bem, o que é que se deve dizer sobre isto? A primeira coisa a dizer é isto. A Direção-Geral de Saúde não tem uma política uniforme de comunicação. A Direção-Geral de Saúde, que se arvora de organismo técnico, instituição técnica, é tudo menos uma organização técnica. A Direção-Geral de Saúde parece um caniço ao vento, percebe? Para onde sopra o vento, inclina-se também a Direção-Geral de Saúde. Ora, isto é a pior coisa, como já percebemos, ao longo dos últimos 14 meses de pandemia, nós percebemos que ali não há orientação. E que ali há conveniências. E que ali há influência política. Bem, já agora só um pormenor. Você sabe onde é que anda a Ministra de Saúde? Bom, além de estar de biquíni na praia, que acho que faz muito bem, apanhar sol, né, segundo nos disse o Correio da Manhã de ontem, manchete, a Ministra da Saúde não devia já ter, pelo menos, dito alguma coisa sobre isto? Bom, vão dizer, está bem, mas a Ministra não pode obrigar a Direção-Geral de Saúde a tomar qualquer decisão. É óbvio que não. Mas a Ministra da Saúde tem de se pronunciar sobre estas matérias. Nós vimos-la a seu recato. É a popularidade, percebe? Tem que se defender a popularidade. Bem, mas voltemos à Direção-Geral de Saúde. Você recorda-se no dia em que a doutora Graça Freitas, questionada insistentemente pelos jornalistas numa conferência de imprensa, disse: as máscaras transmitem uma falsa sensação de segurança. Umas semanas depois, as máscaras já eram obrigatórias e, porventura, o meio mais eficaz de combater a pandemia. Porquê é que isto aconteceu? Porque o horizonte mudou. O país não estava preparado para ter máscaras, de repente percebeu-se que as máscaras eram um instrumento fundamental. Ora bem,
Aqui está a acontecer uma coisa parecida. E o que é mais lamentável disto é que a Direção-Geral de Saúde e os seus responsáveis e a sua responsável, se tivessem 2 dedinhos de testa, teriam pensado nisto há semana e meia, não é? Teriam dito assim, bem, é melhor, porque isto é uma decisão política. A decisão sobre isto é sempre uma decisão política, é uma decisão do Governo. Não é uma decisão da DGS, não é decisão do Presidente da República. E era bom que nós não nos esquecêssemos disso. Era bom que a própria DGS não se esquecesse disto e era bom que o próprio Governo não se esquecesse disto. Como eu expliquei há bocadinho, há divergências dentro da própria Ordem dos Médicos. E nós nunca vamos ter consenso nesta matéria. É sempre uma decisão política. Aqui vai pesar o seguinte. Bom, o risco de miocardite nas crianças é muito grande? Se calhar não é. Então, mas do ponto de vista ético é conveniente vacinar crianças? Bom, tudo isto pode-se ter o debate que quiser, mas a decisão última é sempre política. Os governos não podem fugir a isto. Ora, não explicar isto ao país dá no que deu. E agora você vai ter 2 coisas. Primeiro, a credibilidade da Direção-Geral de Saúde, que já era má, então vai ser arrastada pela lama, a partir de agora. Porque cada vez que a DGS lhe disser uma coisa assim como cidadão, você vai dizer, os homens dizer assim, olha, bolas, caramba, deixa lá os gajos, pá. Daqui a dias vem dizer exatamente o contrário, percebe? Primeira questão. A segunda questão é ainda mais grave, percebe? Porquê? E porquê? Porque, como você sabe, em Portugal também existem negacionistas. Bom, em Portugal também existe gente que não quer vacinas. E em Portugal também existe gente que acha, isto são as 2 horas de sono com que eu estou em cima, infelizmente, estou a brincar, mas em Portugal também existe gente que vai passar sempre a vida a contestar vacinas e as pandemias e não sei das quantas. E, portanto, esta gente vai utilizar isto para dizer assim, olha, estão a ver, é a história dos antivacinas. Como, felizmente em Portugal não tem uma dimensão grande, mas tem alguma dimensão, não é? E isto pode deitar mais achas para a fogueira deste debate em que artificialmente se tenta colocar o país. Bom, eu, como sabe, não tenho posição sobre isto, que eu não sei o suficiente sobre isto, para dizer devem ou não ser. Agora, há uma coisa que eu sei, é que deixar crianças sujeitas a contraírem vírus e depois a infectarem escolas, darem cabo da vida a outros alunos, que eventualmente estejam vacinados, e darem cabo da vida dos pais, e dar cabo da vida da economia, depois dela está, isso é uma coisa que me preocupa. Agora, não consigo ir mais além do que aqui, mas uma coisa eu sei, como cidadão, isto não é forma de comunicar com o país. E, portanto, vamos ver se a Direção-Geral de Saúde aprende alguma coisa com este episódio. Bom, ponto seguinte, estamos já com muito tempo de programa, quase 16 minutos. Eu queria voltar ao... quero ver um dado que reforça esta história de que você pode ter uma revisão destes critérios e da campanha de vacinação. Olha aqui o que o público... Lá outro excelente trabalho do público. Há bocado elogiei o Jornal de Notícias, agora é o público. Veja aqui. Eu sei que está ao contrário e peço desculpa, mas eu vou-lhe ler. Em 14 meses de pandemia, só houve 58 crianças e jovens internados nas unidades de cuidados intensivos. Ouviu bem? Em 14 meses de pandemia, só houve 58 jovens que foram parar às UCI. Eu sei que os médicos vão me cair em cima e vão dizer assim, mas não é só as UCI, são as enfermarias. Meus amigos, eu aceito isso. Mas agora há uma coisa muito importante, é que a malta dos médicos e a malta científica não pode cometer o erro que eu lhe vou falar a seguir. Nas últimas semanas, e eu próprio comentei isto e fui levado nesta história, de certa maneira, nas últimas semanas, dizia eu, por causa as infecções começaram a subir, nós ouvimos muitos médicos a dizer assim, nós temos tido um crescimento muito grande de miúdos que estão nos cuidados intensivos. Espera aí, muito grande? E só 58, segundo estatística? É porque isso são estatísticas. Está a ver porque é que é importante nós não nos basearmos no eu acho que, eu penso que, e nos factos? Os factos são aqueles que o público está a relatar. 58 em 14 meses. Bem, mais... nós ouvimos também da boca de alguns médicos nas últimas semanas a dizer que o maior número de pessoas que estão nos cuidados intensivos são crianças. Ou crianças ou jovens. Bem, pessoas mais jovens. Meus senhores, os números parecem indiciar que há uma diferença muito grande entre o que se acha e o que se diz e aquilo que acontece, que são factos. Portanto, vamos lá ter cuidado com isto.
de um lado e do outro, porque são coisas como estas que depois descredibilizam completamente a política de saúde em Portugal e que levam as pessoas a estes gajos são malucos. Bom, e depois a começar a dizer, olha, estão a ver, está tudo meio exagero e não sei quanto, estamos a prejudicar a vida e a criar as crianças e os adultos e a economia e o diabo 4 por causa disto. É bom pensarmos nestes temas. Bem, ponto seguinte tem a ver com a TAP. Eu andava para falar da TAP já na semana passada e esta semana, no dia D, como você deve ter reparado, o João Marcos de Almeida voltou ao assunto. E eu, entretanto, de segunda-feira até hoje, ainda fiz algumas questões. Aliás, eu, talvez na próxima semana, depois de regressar a Portugal, ainda provavelmente iremos ter uma entrevista sobre esta matéria. Mas aguardemos. A conversa entre o Governo e a Comissão está ao rubro. Posso lhe dizer isto com alguma segurança. E está ao rubro no mau sentido. Porque a Comissão, eu quero recordar isto, a Direção-Geral de Concorrência é, porventura, a Direção-Geral com mais poder em Bruxelas. É aquela Comissão que muitas vezes decide coisas contra a vontade dos comissários. Não se brinca com a DGCOM. E eu acho que o Ministro Pedro Santos não percebeu isto ainda. O que é que está a passar? A Comissão quer obrigar a TAP a perder slots em Lisboa. O que faz sentido. Porquê? Porque se nós estamos a conceder uma ajuda de Estado, não é? Estamos a beneficiar a TAP em detrimento de outras empresas e, portanto, tem que haver remédios. Os slots são uma delas. A redução da frota vai ser outra. Bom, qual é o problema disto? A TAP não quer ceder isto. E o Governo está ao lado da TAP. Bom, Bruxelas está ao rubro. Os funcionários estão irritados com isto. E a coisa ainda pode correr mal. Até porque, como você sabe, é a jogada deste Governo. É esticar sempre a corda. O Governo tem que dar uma resposta até ao dia 16. Mas eu, e volto a dizer, isto não é nada contra a TAP. Esta madrugada ou esta noite, quando viajei para o Cabo Verde, fui tão bem tratado como sou sempre bem tratado na TAP. Não tem nada a ver com as pessoas. Tem a ver com a empresa e a utilidade de estourar quase 3.700 milhões de euros numa empresa que faz transformar uma TAPzinha. Uma empresazinha. Bom, mas isto, como vocês sabem, ainda vai dar muito que falar. Bem, já estamos com 21 minutos. O programa deixa-me só terminar. Não, vamos deixar para amanhã. Tem a ver com mais uma história na Câmara de Castelo Branco. Que foi um assunto denunciado pelo José António Cerejo, que é um jornalista que eu tenho muito respeito do público, e já acompanho o trabalho dele há muito tempo, já acompanho o trabalho dele há muito tempo, sobre a Câmara de Castelo Branco. A Câmara de Castelo Branco é um antro de interesses políticos, que é para não dizer de corrupção, ou os negócios em que está envolvida, que é uma coisa que faz impressão. Mas sobre isso, vamos deixar... Aliás, o Carlos Guimarães Pinto, ao final do dia, tocou no assunto, mas eu vou pegar nesta matéria para amanhã, porque não é admissível que nós tenhamos o nível de concubinato e de negociatas como algumas coisas acontecem na Câmara de Castelo Branco. Bem, vou terminar com uma frase da semana, dizendo que é do Gonçalo Cordeiro Ferreira, Presidente da Comissão da Criança e da Juventude dos Jovens, que diz assim: esta decisão da DGS é uma decisão política que tem uma pincelada técnica. Jura. E com isto terminamos. Quero pedir desculpa por termos começado o programa 19 minutos mais tarde hoje. Amanhã espero que, do ponto de vista de telecomunicações, as coisas sejam melhor e eu consiga fazer mais cedo. Quero agradecer a vossa paciência. Quero dizer que agora é que vocês vão divertir, agora é que eu vou começar a trabalhar. E mesmo assim estou com muito poucas horas de sono hoje. Bem, para o final do programa fica aquele pedido sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais, e também já percebeu porquê. Porque mesmo em férias, aquilo que você ouve, férias suas, aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã.